os times sul-americanos vão ser postos à prova com os times europeus e vice-versa. Eu já disse isto várias vezes, é óbvio que na Europa estão os melhores jogadores, estão os melhores técnicos, estão as melhores ligas e, naquilo que é a minha visão, estão um patamar acima da América do Sul. Posto isto, não quer dizer que nós, Flamengo, não vamos encarar os jogos todos para ganhar. Vamos. Temos é que estar conscientes do grau de dificuldade que é jogar contra os times europeus. Como eu também já disse, o facto disto ser em final de temporada na Europa pode trazer alguma vantagem, para os times sul-americanos. Agora, não tenham dúvidas que na Europa está o melhor futebol. Boto. Aqui do outro lado, Monique Danello, TNT Esportes. Até diante de tudo isso que você falou, queria que você passasse para a gente o que vocês projetaram internamente do que seria o objetivo do Flamengo nesse Mundial, o que vocês traçaram em termos de objetivo, ir até determinada fase seria pelo menos o primeiro objetivo a ser cumprido, olhando para esse cenário, analisando os adversários e todos esses ingredientes que envolvem essa competição, o que vocês planejaram? É óbvio que, olhando para o grupo, nós, numa primeira fase de planeamento, é passar a fase de grupos. Depois, a partir daí, é jogo a jogo, não podemos fazer um planeamento desses numa competição destas, como não se pode também fazer na Libertadores ou na Champions League. É depois jogo a jogo e depois num jogo só, aí sim, as coisas ficam muito mais equilibradas. Agora, olhando para o grupo, não menosprezando os outros, porque muitos de vocês, eu hoje falava com alguns colegas vossos, de certeza que vocês não viram um minuto que seja do Esperance Tunis. É uma equipa com um futebol difícil. Vocês lembram-se de Marrocos na última Copa do Mundo, tirou a seleção portuguesa e bem da Copa do Mundo. O futebol da África, principalmente a África do Magreb, é um futebol muito técnico, muito rápido, mas olhando para o nosso grupo, nós projetámos que passar o grupo e depois logo se vê o que é que vai acontecer, o sorteio não, o que o encaixe nos vai dar, porque estar a fazer esse planeamento agora, não. Agora, vamos desfrutar os jogos todos, vamos competir nos jogos todos, porque é realmente uma experiência única para toda a gente que está aqui. Boto, Pedro Ivo aqui da ESPN, um pouco mais à frente. Você falou na resposta anterior à pergunta da Monique que os melhores certezas são os europeus, independentemente de classificação, do jogo único de uma oitava de final, de uma eventual quarta de final. Onde você enxerga o grupo do Flamengo, o elenco do Flamengo, em que prateleira, num top 5, no top 10, independentemente do que vai acontecer no campo, que o jogo, como você falou, é algo único, onde você enxerga o Flamengo, se tivesse que separar assim, ou ranquear talvez, entre os times que estão aqui no Mundial. Mas falas a nível global? Sim. A nível global. Eu não tenho dúvida que o elenco do Flamengo, competido numa Premier League, lutava pelos primeiros lugares. Mas tinha que estar habituado a jogar àquele ritmo, que é uma coisa que não está. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Botafogo, nem o Fluminense. Portanto, é muito difícil colocar, em termos de ranking, onde é que está o elenco do Flamengo. Em termos de qualidade, está com certeza numa primeira prateleira. Com certeza. Em termos de habituação a ritmos de jogos muito altos, não está. Vocês têm que separar o Flamengo futebol e o Flamengo institucional, não é? Se falas do Flamengo futebol que está aqui, no topo de hierarquia estou eu. Tudo o que está aqui são profissionais. Não há aqui nenhum vice-presidente, não há aqui ninguém amador, são todos profissionais. Depois há uma parte institucional que até tem a ver com as casas do Flamengo, que é um trabalho muito bom e muito meritório para unir a nação flamenguista, e isso é outra coisa que nada tem a ver com o futebol. Naquilo que é o futebol, tudo o que está aqui hoje são todos profissionais.
Neste hotel só estão hospedados profissionais do futebol. A logística que utilizamos aqui neste Super Mundial é a logística de um clube de top. Desde o avião que viajámos hoje, em que todos os lugares eram lugares de executiva, em que os jogadores puderam descansar e chegarem aqui prontos para daqui a pouco terem um treino. Os hotéis são escolhidos pela FIFA e isso, mas tem todas as condições para que um clube de top tem necessidade. Ou seja, não, o Real Madrid, o Bayern Munique não vão ter coisas melhores do que aquilo que nós temos. A esse nível, não será pela logística que o Flamengo não terá um bom rendimento. Não é só uma intuição minha ou um achismo meu, acho que em 90% das pessoas envolvidas no futebol vão ter a mesma opinião que eu. É óbvio que têm condições financeiras muito superiores aos outros clubes. Lembrar-vos, por exemplo, que o Benfica, que pode ser um nosso adversário, e que é de uma liga periférica na Europa, não é da primeira divisão da Europa, tem 3 avançados centro, cada um custou mais de 20 milhões de euros. Ou seja, tem o primeiro, o segundo e o terceiro, todos acima dos 20 milhões de euros. De uma liga periférica. Portanto, só aí vocês estão a ver o potencial ou o poder económico dos clubes europeus. Quando você tem mais poder económico, pode ter melhores jogadores. Tem os melhores treinadores, tem as melhores práticas neste momento. E por isso tem as melhores ligas, as ligas mais competitivas, onde se joga a ritmos elevadíssimos, porque os jogadores são muito bons e em idades ainda muito novas que lhes permitem ter desempenhos muito grandes durante muito tempo, ou seja, sem terem que descansar. Tudo isso faz que os times europeus que estão aqui, quase todos os times europeus, tenham um ritmo de jogo superior a todos os times sul-americanos. Tem a ver, essas são as razões. Melhores jogadores, melhores orçamentos, melhores treinadores, melhores práticas, melhores estruturas, melhores ligas, e depois não há milagres, não? Apesar de quase 40 anos de carreira no futebol, fazendo de tudo um pouco, nestes 6 meses de Brasil já experienciei coisas que nunca pensei em toda a minha vida. Uma foi no São Luís, né? São Luís do Maranhão, e a de ontem. São coisas que só vivendo, só passando por elas, se eu contar na Europa aos meus amigos, às pessoas do futebol, que isto existe, as pessoas não têm muita noção disso, não é? Pois têm quando veem as imagens na televisão. Agora, estar dentro do ônibus e sentir aquele apoio, sentir aquele carinho, é como é que se diz, um aditivo, um combustível muito grande para todos nós que temos a responsabilidade de representar aquela gente aqui numa competição tão importante. Primeira parte. A segunda parte era os jogadores que... Não, é importante neste momento. A nossa expectativa é que para o primeiro jogo tenhamos 99% do elenco disponível. São mais dores de cabeça para o Filipe Luís, mas de certeza que ele gosta de ter essas dores de cabeça. Normalmente, quando há uma decisão grande para o Flamengo, ou uma competição importante para o Flamengo, há sempre assim umas notícias: o Bruno Henrique é condenado, é indiciado, ou não sei o quê, que a mim, de fora, me parecem estranhas, mas não posso opinar sobre elas. Mas parecem-me estranhas. É sempre um timing para certas coisas aparecerem. Agora garanto-vos a vocês todos e à nação, à torcida, à maior torcida do mundo, que todos os jogadores, todos os profissionais que estão aqui, estão super focados e super motivados. Isto é uma das competições que não precisa de motivações extras, não precisa de nada extra. Não é? É até o próprio orgulho. Quem é jogador, quem está no futebol, é óbvio que está porque ganha dinheiro, mas também é óbvio que está
porque gosta destes palcos para aparecer. O favoritismo, até a responsabilidade de ganhar numa competição destas, global, com essas equipas europeias, com as melhores equipas europeias, não é a mesma que temos no Carioca, no Brasileiro e na Libertadores. Aí sim, aí temos a obrigação de ganhar. Mas porquê é que nós todos gostamos de futebol? Porquê é que nós todos adoramos o futebol? Porque é sempre imprevisível, não é? É sempre imprevisível. Um Táchira da vida vem dificultar-nos a vida. O Central Córdoba ganha-nos no Maracanã. É futebol e pode acontecer aqui também muitas surpresas, muitas coisas, embora nós, como representantes e um dos maiores representantes, o maior representante da América do Sul, temos também algumas responsabilidades nesta competição. Esta foi uma janela extraordinária, só aberta para os países que tinham clubes na competição, não era exclusiva para os clubes da competição, mas era para os países que tinham clubes na competição. No nosso planejamento, nunca encaramos esta janela como uma janela decisiva para a contratação de jogadores. Portanto, chegamos como queremos chegar aqui. Uma das coisas que nós nos propusemos foi dar uma cara mais europeia. Quando digo uma cara mais europeia, não é por causa de jogadores, não é que com boas práticas e rigor que existe mais na Europa do que na América do Sul. E é muito importante termos jogadores com uma vivência muito grande em ligas, nas principais ligas europeias, para transmitirem também aos outros, que nunca tiveram essa possibilidade, do que é que são as boas práticas nessas ligas, nessas grandes ligas europeias. E isso é com certeza uma vantagem, não só para agora, para este Mundial, mas para o resto da temporada. Nós, quando partimos para uma temporada, não podemos pensar exclusivamente numa competição, ainda por cima numa competição que é a mais difícil que vamos participar para nós, e que dura um mês. Não podemos pensar nisso. A questão de trazermos um jogador que fosse só para jogar o Super Mundial nunca passou pela nossa cabeça. Nunca passou pela nossa cabeça por vários motivos. Porque eu acho que faria, é a minha análise e a do treinador, faria mais mal do que bem à equipa. Porque pergunto eu à Raíssa, Raíssa é repórter, é jornalista da Placar, não é? Está sempre nas competições todas, não é? No Carioca, no jogo contra o Botafogo do Paraná, e depois chegava ao Mundial, o seu chefe mandava outra pessoa para aqui só para fazer o Mundial, e depois saía e voltava a Raíssa. Como é que se sentia? Da minha parte, não. Vocês conhecem mal os Prancetunas. A nossa equipa técnica, eu também não conheço assim tão bem, atenção, também não conheço assim tão bem, mas a nossa equipa técnica e o nosso treinador conhecem-nos bem. Essa pergunta depois tens que fazer ao Filipe, não é? Agora, conhecendo eu como o conheço, sabendo aquilo que são as ideias dele, é óbvio que há sempre uma adaptação, seja porque cada adversário é diferente, mas não vamos fugir muito daquilo que é o nosso ADN de jogo. Gustavo Lopes da Zon. Primeiro eu queria que você falasse um pouco desses, já que tinha passado alguns dias, se você pudesse falar um pouquinho do Jorginho, como é que ele tem se adaptado com os outros jogadores, o que você tem visto nele nesses primeiros dias de Flamengo, com essa viagem, e também rapidamente, por causa do seu histórico e por causa do chaveamento também, você gostaria de enfrentar o Benfica, sua ex-equipe? O Jorginho tem uma qualidade incrível, é uma coisa que nós já sabíamos de o ver jogar, e assim vê-lo treinar no dia a dia ainda confirma mais aquilo que nós pensávamos dele. Em relação à segunda, como é que vocês chamam? A lei do ex, não é?
Não, gostava de enfrentar o Benfica em Miami. Gostava mesmo de enfrentar o Benfica. Eu tenho muita experiência do futebol europeu. Ou seja, eu sei com quem é que hei de falar no Arsenal, sei com quem é de falar na Juventus, sei com quem é que hei de falar no Nápoles, por ter estado ali na Europa, e isso traz-me uma vantagem grande, que é eu ligar para as pessoas e as pessoas confiarem em mim, sabem quem eu sou, sabem que se eu estou a dizer que quero isto, ou que vou fazer isto, ou que vou fazer aquilo, conhecem-me, não é? E acredito que para outros dirigentes isso seja mais difícil, como para mim, às vezes também é mais difícil mover-me aqui não. Lá no mercado brasileiro, embora eu também tenha outra vantagem, que era ter trabalhado em clubes que o mercado brasileiro era o principal mercado, e isso dá-me essa vantagem. Não vejo isso como um troféu grande, não preciso de viajar para ir. Agora, é óbvio que se eu conheço as pessoas, não preciso de lá ir, as pessoas sabem quem eu sou, mesmo que não saibam, perguntam e sabem que realmente se eu estou a dizer isto é porque é para ser assim. E essa é uma vantagem que eu tenho, o facto de ter trabalhado no futebol europeu, que outros dirigentes no resto do Brasil não têm porque nunca trabalharam no futebol europeu. Só isso, mais nada.